É com muita alegria, né, que a gente encerra um ano, né? É com alegria. E com a responsabilidade que eu sempre digo para vocês, da gente de trazer sempre algo para que a gente possa pensar. Para que a gente possa não viver um cristianismo rotineiro, mas um cristianismo que sempre te coloque a rever a sua caminhada. Porque nós estamos chegando perto de celebrar o Natal. E nós vamos, às vezes, celebrando o Natal de uma forma rotineira. E se alguém te perguntar, qual é o mistério do Natal? Por que se celebra o Natal? Por que você se reúne para o Natal? Qual é o segredo do Natal? E às vezes a gente fica embaraçado e não sabemos falar. Por que no Natal se tem uma alegria? Mas eu não sei qual é a razão da alegria. Então eu preciso repensar. Por que temos uma motivação para estarmos juntos? Porque enquanto acharmos que celebrar Natal é sentir aquela alegria porque estamos juntos, os irmãos, porque trocamos presentes, porque estamos todos com saúde, celebramos um monte de coisa, menos o Natal. Então é preciso repensar. Não podemos viver Jesus de uma forma automática, mas isso tem que ter uma razão para nós. Porque somos nós, esse tanto de pessoas aqui reunidas, que seremos as testemunhas desse Deus vivo. Então, quando a gente pega o Evangelho pela ótica de Mateus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, que está em capítulo 1, ele fala, a origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Palavra da salvação. O nome de uma criança, antigamente, sempre que ele era dado e ele expressava a missão daquele menino. Então, quando Jesus vai ser gerado, José já sabe que ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos pecados. Os antigos cristãos, eles andavam com o nome de Jesus no coração, na cabeça, e sempre repetiam o nome de Jesus, se reuniam em nome dele, rezava em nome dele, tudo que fazia em nome dele. Então eu fico pensando que nós estamos vivendo uma época, que a humanidade nunca esteve tão desorientada, tão sem oriente, tão sem noção do que caminhar. Então, o quanto a humanidade está precisando falar o nome da única pessoa que pode nos salvar, da única pessoa que pode pegar a humanidade e dar um norte, pode nos orientar de novo para fazer uma caminhada mais digna de um ser humano que não está digna. Então, hoje em dia eu fico pensando que mais de 20 séculos depois do nascimento de Jesus, a gente está precisando, como cristão, reaprender a falar o nome dele, reaprender a falar Jesus com doçura, com firmeza na nossa fé, com o propósito de uma conversão, com o propósito de assumir o nosso testemunho cristão, de falar Jesus com muita propriedade, de ter um coração aberto para dizer, eu creio em Jesus. Não encolher quando fala o nome dele, não se envergonhar, não diminuir o tom, mas, ao contrário, se posicionar quando fala, eu creio em quem? Em Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é chamado Emanuel, e que nunca mais, e ninguém no mundo pode ser chamado assim, porque a partir do momento que Deus veio, Emanuel, é Deus conosco, ninguém mais é sozinho no mundo, ninguém mais.
Porque agora Deus caminha conosco. Não somos mais solitários, somos solidários. Deus caminha. Para nós que acreditamos, sabemos que por causa de Jesus, a partir de agora, a partir de então, por causa dele, Deus vem até nós para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para caminhar conosco. Então esse nome Emanuel, esse nome Jesus, ele tem poder. Está escrito que todo joelho deveria se dobrar no céu, na terra e abaixo. Porque o nome dele é sagrado e é santo. E como é que nós temos falado isso? Tem hora que a gente precisa relembrar. Como é que eu tenho usado o nome de Jesus? Qual é o significado de quando eu falo esse nome? O que ele me evoca? Ele é o único que podemos esperar a nossa salvação. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa esperança. Ele é o único que pode resolver qualquer situação de injustiça que estivermos vivendo. Ele é o único a quem nós podemos recorrer. Ele é o único. É Jesus, a única pessoa que vai nos conduzir. Então, o quanto que a gente precisa repensar esse sentido. E que essa é a grande razão da alegria do Natal. A alegria do Natal, a chave do entendimento do Natal e da nossa alegria é essa. Porque hoje nasceu o Salvador. Porque Jesus veio. E que a partir de agora não estamos mais sozinhos. E porque não estamos mais sozinhos, essa notícia é para todo mundo. E somos nós os portadores de levar essa notícia para quem está doente, está triste, está desanimado, está desamparado. Deus veio e você não está mais só. Alguém que cuida de você. Alguém que te ampara. Porque é tão interessante como é que Deus surpreendeu todo mundo. Esse mistério desse Deus encarnado, que a gente pensava que Deus poderia vir como um todo-poderoso. Vir para poder impor. Vir como um teólogo, ou um filósofo, ou qualquer outra coisa, e ele veio como uma criança. Então, o Natal passa a ser a expressão da ternura de Deus. Você olha para uma criança, é a expressão da ternura. A misericórdia mudou de nome no Natal, chama-se ternura. É Deus que vem. E vem como uma criança, e essa criança, nós podemos fazê-la rir ou chorar, não é? Quando nós olhamos para uma criança, a criança fica procurando o seu olhar para te fazer rir. Para dar um sorriso para você. Mas nós podemos fazer essa criança rir ou chorar. Então, quando você olha o nascimento de Jesus pela ótica de Lucas, e que quando Jesus nasce, e que os anjos chegam aos pastores, e fala para eles, não temais, hoje eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. Essa notícia é para todos, essa alegria é para todos. Mas é tão interessante que, na hora que vocês relerem Lucas, vocês verão que os pastores tiveram medo da luz, mas não tiveram medo das trevas, onde eles já estavam no escuro. Então, que nesse Natal a gente não tenha medo da luz de Deus. Porque às vezes a gente tem medo de quando a verdade vai chegando, quando Jesus vai se colocando muito perto de nós. A gente tem medo dessa luz que vai revelar a nossa vida como ela está, e que vai exigir de nós uma atitude de nos posicionar. Então a gente prefere ficar escuro e ter medo dessa luz. Então a gente se afasta e fala, vou dar um jeito de driblar isso, porque essa luz está me ofuscando, está me dando medo e não está me deixando ver. Então o quanto que é preciso a gente acreditar, né? Não ter medo de que essa luz veio trazer para a nossa vida uma mudança. Que quando vamos celebrar o Natal, nós vamos ir olhar para essa criança e falar, nós podemos recomeçar. Quando eu vejo uma criança, a gente sabe que há um mistério novo ali. Há uma oportunidade da gente chegar perto de uma criança e recomeçar. A criança, ela tem uma propriedade única. Ela consegue extrair de nós o que a gente nem sabia que tem de melhor. Começa a conviver com uma criança, você verá quanta coisa você descobre que você é capaz. Por isso somos convidados a olhar para o menino Jesus. Ele é um menino para poder nos ajudar a recriar a nossa vida, a recomeçar a nossa vida. Pablo Picasso fala que o quanto que é difícil se tornar criança. E Jesus fala o quanto que a gente precisa se tornar criança para ver o reino de Deus. Porque é preciso que a gente se aproxime desse Deus menino para ele nos fazer ter essa infância espiritual, essa inocência espiritual. É preciso querer. Santa Teresa de Lisieux fala, como eu posso ter medo de um Deus que se fez menino por amor a mim? Como ter medo de Deus? Então tem hora que a gente precisa repensar o nosso cristianismo nisso. Como é que tem sido a minha caminhada? Eu caminho com Ele mais com medo de Deus? Ou eu caminho com Ele sabendo que Ele veio, é aquele que veio trazer para a minha vida a certeza de que sou filho do Altíssimo e a certeza e uma esperança de uma eternidade?
Porque o seu caminho com Deus, nos meus lábios e no meu coração, eu posso viver e morrer com esperança. Nós precisamos de colocar Deus dentro de nós, é fazer a experiência de ser amado, não do amor externo das pessoas que convivem perto de nós, mas tomar a consciência que Deus habita dentro de cada um de nós e Ele nos ama a partir de dentro. Então o convite de parar tudo, apesar da correria, apesar que o Natal é um mistério muito maior, é a certeza que a bondade é que governa todas as coisas, é a certeza que o bem vai prevalecer. É a festa da ternura de um Deus, que fez tudo isso por amor. Um amor que a gente não consegue ter dimensão. Então, o quanto que a gente precisa aprender na noite de Natal, que no meio de tanta confusão, de tanto burburinho, de tanta festa, de tanta confraternização, se você parar e olhar lá no meio, às vezes você acha lá no meio, o menino deitado numa manjedoura. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que a gente precisa depositar o nosso coração. É para ele que a gente precisa se colocar e falar: me ajuda a recomeçar. Me ajuda a recriar a minha história. Me ajuda, Senhor, eu quero fazer um cristianismo diferente. Eu quero viver uma fé diferente, pura como menino, simples como uma criança, caminhar na sua santíssima presença. Eu quero. A gente precisa olhar para Nossa Senhora e pedir a ela que nos ajude. Ela que teve uma fé e uma obediência incondicional a Deus, incondicional, à proposta de Deus na vida dela. Que ela nos ajude a caminhar e ter uma caminhada mais profunda, ter uma fé mais profunda em Deus, sair do raso da nossa fé, mas mergulhar no mistério, nesse mistério de um Deus que veio para nós. Como diz Santo Agostinho, o céu não podia conter Deus, e esse Deus se encerrou no ventre de uma mulher. Esse Deus que veio ser amamentado por ela, e esse mesmo Deus é que se tornou o nosso pão. Então é ela que vai nos ajudar a viver com mais profundidade, uma fé de mais compromisso, sair dessa infância, às vezes, não é da infância espiritual, mas de uma fé infantil, mas viver com compromisso a nossa fé. E peço tanto a São José, que me dê a mesma disponibilidade que Deus deu a ele. São José, ele não questionou. Todas as vezes que Deus se manifestou a São José, foi por sonhos. Eu fico imaginando como é que a vida dele foi atordoada. Não sabia se casava ou não, se ia embora ou não. Não, José, sua vida vai mudar agora. Você vai assumir, você vai ser mãe, você vai ser pai do Filho de Deus. E ele assume. E quando ele pensa que ele está dormindo, sossegado, levanta, você tem que ir para o Egito. Como? Agora. Com o quê? Deus proverá, vai embora. E quando ele acha que a vida dele está melhor, não, agora você volta para o Egito. José, ele foi um homem que sempre teve que estar pronto a qualquer hora para fazer a caminhada de Deus. E eu fico imaginando que às vezes a gente faz tanto senão para Deus. Eu posso fazer as coisas a partir de quando eu conseguir fazer isso, quando eu tiver tal coisa. Então a gente coloca condições para servir a Deus. José não. José serviu a Deus naquilo que ele tinha, na miséria dele, na pequenez dele, daquilo que Deus pôde contar, com a humildade, com a fidelidade, com a obediência dele e com uma fé incondicional a Deus. Chamou, estou pronto. Vai, José, ele foi, sem questionar. Vai até lá, ele foi. Aonde ele tinha que ir. E nós, muitas vezes, para poder fazer algo que Deus pede, são tantos senões, são tantas cláusulas que a gente pede. Tantas coisas que a gente coloca para fazer ou não aquilo que Deus quer. Então, o quanto que a gente precisa abrir o nosso coração para esse mistério insondável do Natal. Qual é a alegria? Deus nasceu, Deus veio até nós por uma única razão, por amor. É preciso permitir que Deus nasça no coração de cada um de nós, porque Deus pode nascer 2.000, 3.000 vezes em Belém, se Ele não nascer no coração de cada um de nós, o Natal não acontecerá para você. É preciso abrir o coração para que o Senhor nasça. É preciso aceitar viver esse mistério desse amor incondicional de Deus. Querer caminhar como uma criança na mão dele, de mão dada com ele, caminhar com Deus. Como diz Santo Agostinho, que Deus quis vir, né? Deus veio. Deus veio porque o pão precisava passar fome, porque a fonte precisava ter sede, para que a luz pudesse dormir e para que o caminho se cansasse de caminhar. Então é preciso a gente parar diante desse mistério de Deus, que ele é um mistério insondável de amor. E que isso possa preencher o nosso coração de uma alegria, simplesmente porque a partir de hoje não somos mais sozinhos. A partir do momento dessa consciência de Deus,
alguém caminha conosco. E esse alguém é Deus, que tem um projeto maravilhoso na vida de cada um. Ver nos revelar o amor de um Pai. Que Ele possa nos dar a graça, né, de tomar a consciência de ser filho do Altíssimo. De a gente poder avaliar a nossa vida diante dEle e ver aonde que a nossa vida não caminha bem com a dignidade de ser filho. Um Deus que vem na simplicidade, nessa simplicidade. E que Ele consiga encontrar, da mesma forma como Ele não em Belém, Ele não conseguiu lugar para ficar, mas Ele conseguiu no coração daquela mulher, de Maria, um aconchego, que a gente também possa ser um lugar para que Deus possa habitar, de verdade, de verdade. Que a gente possa querer pronunciar esse nome com a doçura que esse nome merece. Entender que Deus, que a festa do Natal é a festa da maior ternura que o mundo já conheceu. Deus se fez pequeno, para que a gente pudesse chegar até Ele, porque senão como chegaríamos até Ele? Como poderíamos nos aproximar de alguém grande, mas de alguém pequeno, de uma criança, na fragilidade de uma criança, nós podemos ver a nossa fragilidade, podemos ver a nossa pequenez. Ele se encerrou ali para nos revelar tantas coisas. Então é preciso pensar nisso, é preciso pensar nessa grandeza desse Deus. Eu quero encerrar com um poema de Santo Agostinho, para que a gente possa repensar o nosso Natal. Que a hora que a gente pensar no nome dele, a gente pense antes de pronunciar. E que a gente possa ter uma doçura e um amor incondicional na hora de falar esse nome tão doce para nós, que nos evoca quanta coisa de boa tem. Que o nome de Jesus não tem nada de ruim para nos evocar, apenas a bondade, a doçura e a misericórdia. Um Deus que veio nos revelar quem é o Pai, não é? Porque se hoje eu posso, nunca ninguém viu o Pai a não ser Jesus, mas se eu tenho medo, como é que Jesus, se eu lembro de Jesus como Ele acolhia os pecadores, eu posso lembrar de como é que Ele vai me acolher? Se eu sei como é que Ele cuidou dos doentes, eu sei como é que Ele vai me acolher na minha miséria. Então é só olhar para Jesus e ver as atitudes de Jesus, nós sabemos como é que é o Pai que Ele veio nos revelar. Então eu queria encerrar com um poema bem lindo de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala desse mistério adorável do Verbo encarnado, e que ele faz a meditação junto com a Nossa Senhora e fala: junto a vós, ó Virgem Mãe, ficamos a pensar, diante da manjedoura, donde jaz o menino, para partilhar do vosso mesmo assombro, diante da imensa condescendência de Deus. Dai-nos vossos olhos, ó Maria, para decifrar o mistério que se esconde nos frágeis membros do Filho. Ensinai-nos a reconhecer a sua face nas crianças de toda raça e cultura. Ajudai-nos a ser testemunhas credíveis da sua mensagem de paz e de amor, para que também os homens e as mulheres da nossa época, marcada ainda por fortes contrastes e incríveis violências, saibam reconhecer o menino que está nos vossos braços, o único Salvador do mundo, fonte inesgotável da paz verdadeira, que no íntimo é o que anseia cada coração. Eu desejo que cada um de nós aqui, que cada família reunida, que a gente possa levar para as outras pessoas que ainda não entenderam esse mistério, que acham que o Natal encerra uma tristeza. Mostre qual é a chave da alegria do Natal. A alegria do Natal é porque Deus está conosco. Nós temos o Emmanuel que caminha conosco. E que no ano de 2018, a gente possa desfrutar da consciência de que a gente caminha todos os momentos da nossa vida na presença do Altíssimo. E que a gente tenha um ano abençoado, de saúde e paz, na presença daquele que sempre nos reúne porque nos ama. E que, se for da vontade dele, que em fevereiro a gente recomece. Um Feliz Natal e um Ano Novo de saúde e paz. Então, hoje nós vamos andar um pouco, na palavra, e vamos começar com João 21. Eu gostaria de conversar com vocês, nesta semana e na semana que vem, sobre um assunto que se chama recomeçar. Mas para a gente recomeçar, nós temos que ter algumas palavras que nos ajudam a ficar de pé. E a gente vai ter como base, como leitura de base,
Primeiro vai ser João 21. Então vamos relembrar essa história, né? O que está narrando aqui em João 21, que foi logo depois que Jesus morreu. Jesus morreu, os discípulos estavam parados diante do mar da Galileia. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer, e a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar, tinha convidado, e tinham ficado encantados, seduzidos, viveram uma onda de amor. Vocês imaginam que tudo que esses homens viram? Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né, na história, lá bate lá no caixão e fala: levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar, andaram sobre o mar, viram multiplicação de peixes, viram tudo, e de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar. Ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou: vamos pescar. Ele falou: então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer, não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora, vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada, absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá: moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram: não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala: tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar: estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta, a certeza da presença de um Deus vivo volta. Então é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala: arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim: olhe de frente pela sua dor, assume o seu problema, olha para ele, veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala: não vamos conseguir. Deus fala: agora é minha vez, agora é comigo, e eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado, corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele, e ela chega lá, e o túmulo está
vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não, tem muito por vir, tem muito ainda por acontecer, tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte, destruiu. Então para todo fim tem um recomeço. Guardem isso, para todo fim tem um recomeço. Então nós não podemos desistir, não podemos desanimar, porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas, se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras. A semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho bíblico para que a gente pudesse ter como modelo, trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, no versículo 47, que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael, fala, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito, eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse, em verdade vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando Natanael, quando Filipe chama Natanael,
A primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala: mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar. Porque o preconceito, ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi, né? Ele falou: então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta: de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré, um lugar que a gente desconfia, porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça, e é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer nesse momento me chamar? Dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda, dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode, porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, o Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou: de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele, fala: vamos lá. Porque na verdade nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus e nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então a nossa conversão não é nada inédito, não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele, mas ele aceitou. Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele: eu te conheço. Pois é, essa é a raiz da nossa espiritualidade, essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar: mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos. Ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, com Natanael. Quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada, é querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma. Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver, não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional.
Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês, que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala: eu te vi. Deus nos vê, gente, é o presente dos presentes, é a graça das graças, saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida, não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso, mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada, a minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então, independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar, porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo. Mas se tivesse ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido, é possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher, é possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é, porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus. Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus. E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha, de alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo, porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim. Não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas. Lucas, então é assim, Lucas, não acaba, Lucas, não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, tá para cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar, porque Lucas, morrer é lucro, viver é Cristo. Nós chegar nessa frase, tem um chão, né? Tem um chão. Mas isso é espetacular que esses homens chegaram a essa conclusão. Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus.
a doçura, né? Porque a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, vocês são corpo e a alma é incorpórea, ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí, quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra para ele, Jesus, ele faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, Ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você vai ver muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter, essa certeza, né? Não, estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês, para a gente discutir a esperança, é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas, esperando o noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo. O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou: vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco ele volta, nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse, não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica, porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós: quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchu rala na superfície. Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se eu encontrar os cristãos, está tudo morno, um bando de morto, vivendo o cansaço da esperança.
Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos, mas está difícil. Não, a esperança é aquela que fala. Hoje eu falava com uma moça que falou, chegou, perdi o emprego. Falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega, que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé, somos nós que temos que alimentar a nossa esperança, somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito, a vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz, se não tenhais medo. Então a esperança, ninguém tem o direito de apagar a sua fé, ninguém tem o direito de destruir essa chama, ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão, levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão, de pé. A gente recomeça. Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje, que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções: ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ia ser assim. Mentira, nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com Ele, obrigado, viu, querido, porque de algumas eu estou me livrando. Só Madre Teresa para falar com Ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que Ele me tira. Se Ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que Ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque Ele me ama. Então Ele está reservando algo muito melhor. Mas Ele espera que eu tenha coragem. Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala: você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma. Mas matar o corpo, ninguém mata.
Compreende? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala, nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado, a gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido, por causa dele. Essa fé que tem que abalar o inferno, que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, ele não é uma ideia. Ele é vivo, nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje? Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida e que ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil, qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume, fala: eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto, Ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou é porque não está na hora. Chegará. Quem te garante isso? O amor que Ele tem por mim. É assim que a gente caminha, como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com Ele, e Ele resolve, Ele restaura. A gente chega aqui destruído, Ele te põe de pé. Você chega doente, Ele te fala: te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos donos da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala: vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com Ele. Mas com Ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai lá, conta tudo para Ele, fala: pera que eu resolvo você. A gente fica mal acostumado, bom menino mimado. Fala: também vou lá contar para o meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu estou sofrendo. Eu sei, eu estou vendo, mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo, eu posso melhorar a sua vida. Eu posso, confia em mim. Falo: mais ou menos. Então confia, treina mais um tiquinho. Confia, entrega, se abandona, e eu farei o resto. Como nós somos, como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala, já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu li ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo, aquela mulher teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos, onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos. Foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo, e tem umas partes que é muito difícil, falei: vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto, que é muito difícil. Mas ele fala: sabe aonde mais eu sofro? Ele fala: na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa? Essa palavra é dele, não é minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala: uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam: ele está preso ali por amor a mim, para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança, a minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, sai daqui ótimo. Ele permaneceu, porque se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só: é Jesus. Não é otimismo. A esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem. É além, muito além. A nossa esperança tem um nome, chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome, porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com Ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não, cada um é filho único dele. Guardem isso.
A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, Ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão, solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho, mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa? Não pode, minha filha, não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre, todos os dias, pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor, não acreditássemos. É claro que é um mistério, não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar, mas a gente acolhe na nossa miséria e fala: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala: até aqui eu caminhei desse jeito, agora eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo: sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como você vai fazer isso? É com Ele, é com Jesus, que vou perguntar a Ele: como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo, porque eu sei que é uma história de final feliz, porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado, que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso, e a partir de agora eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana: aonde vocês estão colocando a confiança de vocês? E aonde está a esperança de vocês? A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria, uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão. Na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso, e a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais, e achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele. Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele, e hoje ele tem mais 4 filhos, né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão, e ele escreveu essa letra dessa música. Eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem, porque vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Bem-vindo ao nosso podcast número 4. Hoje a gente veio trazer um tema para a gente poder pensar em família. Criar filhos é um desafio, e eu acho que cada dia maior, não é? Fala a verdade. Está mais inserido nesse mundo digital, onde quando a gente vai criar filhos, né? Quando a gente sonha em ser mãe, em ser pai, a gente não tem dimensão do que encerra criar um homem, criar uma mulher, para deixar aqui nesse mundo. E no meio de tanta coisa que nós temos para poder criar esses meninos, hoje nós temos alguns desafios que são mais pertinentes. A vida familiar, a vida cotidiana, ela traz muita coisa que às vezes nos pegam de surpresa, que a gente fala: como fazer diante de uma situação dessa? Então, para poder conversar sobre isso, hoje eu trouxe uma pediatra, que é brilhante, vocês irão conhecer, doutora Luísa. E eu trouxe a Luísa porque ela é mãe, entre tantas coisas, é mãe. Então ela sabe muito bem o que é esse desafio, e é por isso que nós vamos conversar. O que a gente pode fazer? Como é que eu posso ajudar vocês com essas conversas no podcast?
exatamente para poder ajudar pai e mãe de forma concreta a fazer com que a vida familiar seja mais feliz, né? Que a gente possa fluir melhor, onde a gente possa ter menos embate, né? Tem tanta discórdia, às vezes por tão pouco. Então eu quero apresentar vocês a doutora Luísa e ela agora vai se apresentar para vocês. Bem-vinda, Luísa. É um prazer imenso poder te receber aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esse desafio de ser mãe no tempo de hoje, né? Ser pai, ser família, sendo desafiada aí o tempo inteiro pelos celulares. Muito obrigada, Flor, estou muito honrada. Eu sou pediatra, né? Igual você disse, sou mãe há 3 anos e meio e tive minha filha na pandemia, né? Ela nasceu após 3 meses, veio a pandemia, que foi um momento desafiador para todo mundo. Verdade. E eu sigo, depois que eu me tornei mãe, eu tenho um outro olhar para as crianças e um outro olhar para as famílias. Eu nunca fui muito de julgar, nunca ficava, ai, será que meu filho vai fazer essa pirraça? Não, porque eu acho assim, ó, se faz, talvez na minha casa também vai fazer. Mas vendo o mundo de hoje, o celular era uma coisa que eu realmente não queria. Não falava porque eu não era mãe ainda. Eu falava, será que eu não vou dar conta? Estamos aí, Marina, 3 anos e meio, não tem contato com o celular, tem contato com a televisão. Raramente ela assiste uma televisão e toma café no final de semana. Então, assim, a gente deixa para ser eventual e não habitual. Mas realmente o celular a gente não tem esse contato, nem com o tablet. Fácil não é. E aí a gente tem que ter as nossas artimanhas. Eu falo que as famílias que têm filhos pequenos, da mesma forma que tem que sempre levar uma muda de roupa dentro da mochila, a gente tem que ter uma outra artimanha para fazer aquela criança se entreter. Luísa, isso é realmente um desafio, né? Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria que você falasse para as mães que estão te ouvindo. Quem é a Luísa, né? Qual foi a sua formação? Minha formação, desde pequena eu queria ser pediatra. Desde pequena. E eu tenho um pai médico que é neurocirurgião e é uma área que realmente pensa muito em finanças. E quando eu resolvi fazer medicina, ele já sabia, e eu sempre falei pediatria. E até o final ele tentava me convencer a não ser pediatra. E uma coisa que até me decepcionou um pouco foram os meus pediatras. Eu sou de Valadares e os meus pediatras, quando eu disse que eu ia fazer pediatria, eles falavam, você tá doida? Eu falava, gente, não é possível, vocês são felizes, por que vocês estão falando que eu tô doida? E eu faria tudo de novo, Filó. Eu amo o que eu faço, eu acho que é um desafio enorme. Depois da maternidade, eu vi o quão sofridos são algumas coisas. Por exemplo, na maternidade eu não imaginava que a privação do sono fosse algo que deixasse a gente doida. Tem dia que você fala, meu Deus, quando o bebê é pequeno, você fala não. Então, a minha escolha na pediatria, eu sempre quis. Tornei pediatra, fiz lá na Santa Casa, depois fiz neonatologia e hoje sou encantada com o consultório e eu sou encantada mesmo com as crianças. E realmente, o ser mãe faz eu ser uma pediatra um pouco melhor no sentido emocional. Eu consigo realmente me colocar no lugar daquela mãe e entender que aquele dia ela colocou na cama mesmo que ela estava desesperada, sem julgar. Eu acho que isso mudou um pouco. Depois do meu maternar, mudou um pouco essa relação. Eu acho que o pediatra ele é tão especial porque ele é o único profissional que tem a oportunidade de construir, né? Você imagina, a gente recebe um bebê junto com uma família que está começando a se formar e que nós podemos, nós juntos, né, os pais e a gente, a colocar naquele ser tudo que ele será como homem e como mulher. E é tão então, assim, isso é grandioso demais. Assim, eu acho que a gente participa, quando a gente vê os meninos já entrando na faculdade, a gente fala, eu participei da formação dele quanto homem, quanto mulher, né? Então o desafio de colocar valores, o desafio de colocar nessa criança o que ajudá-lo a pensar, que ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como é que ele faz para chegar onde ele quer, né? Ajudar a mostrar o caminho. Outro dia eu estava falando que autoridade não é autoritarismo, autoridade é estar ao lado de para ajudar a pessoa a crescer, né? Então a gente estar ao lado de, como as pessoas vão te procurar para falar que o seu papel como pediatra, né? Então isso é espetacular e eu acho isso que você falou. Depois que a criança ela tem um papel, entre tantos, mas ela extrai do pai e da mãe o que a gente não sabe que tem de melhor. Né? A criança te faz melhor pai, uma melhor mãe, um melhor homem, melhor mulher. E como pediatra realmente a gente fica diferente. Né? Como pediatra, eu acho que é a especialidade que a gente precisa saber de tudo na família. Né? A gente sabe... o pediatra é o médico da família, não é? Assim, não tem onde jeito, que essa né? criança dorme? Esse quarto como que é? Ele dorme com quem? Vocês brigam muito? Vocês falam palavrão? É engraçado como que a gente tem que saber como que essa família é
pra eu saber como é que eu vou lidar com aquela criança. Até se a cama dela encosta na parede. Se o pai rói unha, o menino vai querer roer unha, né? E se a parede daquele quarto divide com um banheiro tem canos. Porque senão a parede vai ficar gelada e vai entupir o nariz, vai dormir. Então o pediatra, ele entra em tudo numa casa. Então por isso que é tão apaixonante ser pediatra. Não, e é apaixonante, e aí o que a gente vai falar sobre as telas, por exemplo, por que essa criança está tão ansiosa? Quem nessa família é ansiosa? O que vocês fazem? Qual que é o seu tempo de tédio, de ócio? Então é muito impressionante, porque quando a gente vai... É isso aí, a criança, ela é fruto daquela família. É porque a criança, gente, é igual uma esponjinha. E ela absorve a casa. Se a família é calminha, o menino é calminho. Se todo mundo é nervoso e estressado, o menino será automaticamente estressado. Ele não sabe nem porquê, não, mas ele já está agitado, está nervoso, né? Então, assim, a dinâmica familiar não é fácil. Quando então você tem mais de um filho, 1 mais 1 não dá 2, dá 11. 11 meninos, é uma coisa louca a casa. Então, como é que nós podemos fazer dentro de uma dinâmica, quando a gente entende que não é fácil? Trabalhar o dia inteiro, correr com o menino, leva o menino para a escola, leva o menino para fazer um esporte, leva o menino para fazer uma língua. É tanta demanda dos pais, e às vezes no momento que você fala, você assenta no restaurante, você quer descansar, o menino está lá, mãe. Aí você fala, toma isso aqui, ó, porque o celular, quando eu entrego, eu dou para o menino e ele não faz mais nada. E a Luísa também, o marido é médico. Como é que ela faz uma hora dessa quando ela quer descansar? E a Marina, que é a mãe o tempo inteiro, porque a mãe está trabalhando. Conta para nós, Luísa, o que você tem feito? Filó, agora a gente fez uma viagem em março e a nossa volta demorou 24 horas. E nós ficamos 9 horas em um aeroporto. E como ela não sabe, o que eu acho fácil de não dar a tela para a Marina, nesse sentido do celular e do tablet, porque ela não me pede. Qual que eu acho que é o problema? Só falando, eu não sou contra a tecnologia, eu acho a tecnologia algo maravilhoso, sabe? Que minha família é lá do Líbano, eu converso. Eu acho a tecnologia não para isso, ela aproxima quem está longe e está afastando quem está perto. E isso que a Luísa está falando é uma coisa importante. Tecnologia é algo que veio para ficar. É espetacular. O que eu não posso deixar é tecnologia, eu tenho que fazer com que ela trabalhe a nosso favor e não que ela nos destrua, né? Porque uma orientação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Americana de Pediatria é não deixar os meninos ver tela até 2 anos de idade. Esse é o princípio. A menininha dela nasceu na pandemia e é isso que a gente quer conversar sobre como é que ela conseguiu não dar tela. Primeiro, o ambiente. Eu acho que hoje a gente estimula demais as crianças, até na nossa casa. Por exemplo, a gente liga no quarto de brinquedo, primeira coisa, não tem que ter televisão, não justifica, é um quarto de brinquedo. E aí você que seja levar a criança para brincar na sala, aí tá a televisão ligada, o pai vendo um vídeo, a mãe ouvindo outra coisa e a criança com aqueles brinquedos que não são pedagógicos, que o brinquedo faz tudo, você aperta, ele levanta, ele canta, ele toca, ele pisca, ele não sei o quê. Como que a criança vai conseguir concentrar? Não tem jeito. Depois ele tem déficit de atenção. Depois ele tem déficit de atenção. Falando de déficit de atenção, antes da gente falar, que eu acho que nós somos os exemplos para tudo para as crianças nós somos exemplos. De forma consciente, a gente é exemplo. Às vezes alguém me fechou no trânsito, eu quero falar um palavrão, a Marina tá comigo, eu falo, nossa senhora, não vou falar não, né? Tá comigo, não posso falar. Sou exemplo. Isso é uma forma consciente. E a forma inconsciente é o jeito da gente ser. Tem vezes que ela senta igual eu sento, ela ri igual eu sorrio. E o que eu acho impressionante de exemplos é até de filhos adotivos, que às vezes chega numa casa com 4 anos de idade, dá 1 ano, a criança já está sentando igual aquele pai, e biologicamente, como é que você explica isso? É lindo isso, gente, guardem isso, a criança vai te escanear, ela olha para você, ela vai te escaneando, ela olha a mãe, olha o pai, e vocês são modelos eternos do filho, porque sempre chega na idade adulta, ele vai tomar uma atitude e fala, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, e repete. Né? Então isso que a Luísa está falando é extremamente importante, assim, o ambiente na sua casa, ele é determinante na conduta dessa criança. Então, primeiro na pandemia, quarto de brinquedos não tinha, então eu chegava do trabalho, sentava lá, brincava com ela, porque se a gente tem 40 minutos com uma criança, gente, 40 minutos é muito tempo, não é pouco tempo. Se você pega 40 minutos no celular, no Instagram, parece que você ficou 5 minutos. Sim. Mas se você está sem nenhum contato e você realmente conecta com aquela criança, é muito tempo. E você brinca, e você faz. E eu acho que eu reutilizo muito as coisas. Essa semana eu comprei uma caixa de panela pro meu marido. Caixa de panela virou um carro. Aí vinha o negócio da tampa da panela, eu fiz um volante. Então, assim, eu não fico comprando as coisas. Eu acho que a gente vai estimulando, reutilizando, e é isso que eu faço. Chega alguma coisa, vira uma televisão, uma caixa vira uma televisão. Então, a Marina, desde pequenininha, eu sempre brinquei muito no quarto de brinquedo dela. E aí começou depois da pandemia a sair. E eu falei, e agora? O que eu vou pensar?
E mesmo sendo pediatra, sabendo de alguns brinquedos, eu falei, não, gente, eu tenho que ter outra coisa. Não dá pra ficar levando uma caixa de brinquedo toda vez que eu for sair. Não dá. E aí eu uso das minhas artimanhas. Da mesma forma que na minha mochila tem uma muda de roupa, sempre tem uma garrafinha de água, eu sempre tenho adesivos na minha bolsa. Eu sempre tenho até bala no meu carro, que ela já tá grande, ela chupa bala, porque na hora que o bicho pega uma bala acalma, resolve metade dos meus problemas. O açúcar acalma. O açúcar acalma. E eu, tudo bem, eventualmente, não é todo dia. Sim. E aí eu tenho adesivo sempre, livros de colorir, massinha, é uma mão na roda. E agora que ela tá ficando maior, eu tô usando muitos cortadores. Eu pego uns cortadores, ponho uns papéis coloridinhos e ela vai montando. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Na hora que você quer almoçar sossegado, de fato, é uma chatice mesmo a criança. Mãe, se você dá o celular, qual que é o meu problema do celular? Por que eu sou tão contra? É a facilidade de acesso e a portabilidade. Você leva ele para qualquer lugar. E uma vez que essa criança tem acesso, que é o que eu vejo na minha vida cotidiana mesmo, ela tem acesso uma vez a qualquer momento que ela não tá fazendo nada, ela quer ter esse acesso. Sim. Aí ela fala, mãe, e aí o que eu falo? Você quer acalmar a feira? Você dá. Esse que é o meu problema. A Marina assiste televisão, ela conhece todos os filmes das princesas, ela gosta, ela assiste, mas eu tenho minhas artimanhas para os lugares que não. A televisão não leva para o restaurante, a televisão não vai para o meu carro, ela não é alheia à tecnologia, muito pelo contrário. Ela tem um contato, mas não a tela, até porque eu não acho que estimula. Eu não acho, não. Os estudos mostram. A criança que tem aquele adestramento de ficar fazendo assim com o dedinho, ela não consegue depois colocar um cubo no lugar que tem que colocar. No 3D, na vida real, ela não consegue. Então, na hora que eu vejo os avós, e eu lembro disso, que uma vez o meu pai falou assim, você acredita? Fulano, 1 ano e meio já faz assim com o dedinho. Eu falei, qualquer um faz. Qual é a vantagem? Qual que é a vantagem? Primeiro, qualquer um faz. Não tem vantagem nenhuma. E isso é encantador. Você vê que não tem essa vantagem, que sua filha é tão evoluída quanto os outros. Eu não vejo que ela perde nada. Guarda uma coisa. Quer preparar seu filho para o mundo digital? Põe ele para brincar, para correr, para ver o sol, para plantar bananeira, fazer cambalhota, subir em árvore. Põe seu filho em contato com a natureza. Prepara seu filho. Aí sim, para o mundo digital. Mas primeiro ele precisa do mundo real. É preciso pegar, é preciso tocar, é preciso ver uma pessoa, é preciso abraçar. É preciso que isso não seja o nosso substituto. Né? A presença de um pai e de uma mãe não tem nada que substitua. Vocês são indispensáveis na construção daquilo que seu filho será. Guardem isso que eu falo com vocês. Isso é indispensável. A saúde mental de uma criança vai sendo formado pelo que ela vê e pelo que ela escuta. Seleciona, fala, filho, tá no YouTube, vai no YouTube, isso é um desastre, porque de repente entra uma informação que seu filho não está preparado. Outro dia eu estava no consultório, quando uma criança estava no YouTube, 5 anos, chegou perto de mim e falou assim, tia filho, olha o que apareceu, de morrer. Então, cuidado, né? Eu estou preparando aquela criança que, aquilo que eu falei com vocês no início, é aquela coisa que não tem nada, nós é que estamos colocando ali dentro, né, Luísa? É um desafio. Não, é um desafio, e falando desses negócios da tela, porque conteúdo, eu acho que nem cabe falar aqui. Conteúdo, as crianças têm que ser monitorizadas, é claro. É claro, eles não têm sabedoria para saber o que eles podem ou não ter. Claro, não sabe. E quando a criança não tem contato, igual, por exemplo, que não tem contato com o YouTube, não é porque, coitada, até 2 anos a gente não dá doce pra criança, isso já tá, todo mundo realmente aderiu isso, não dá doce. Sabe, e aí o que você quer? Você quer dar? Você dá uma fruta seca, essa criança, eu conheço uma amiga que toda vez na hora que ia pro aniversário, na hora do parabéns, ela levava uma tâmara, e aí na hora que acabava o parabéns, ela dava pro menininho dela, e aí o menininho dela nem sabia o que era. E é só uma coisa que eu quero explicar isso aqui, porque às vezes alguém não sabe, por que nós não damos açúcar até 2 anos de idade? Parece que a gente vai ser chato, não é isso. Nós não estamos na fase da construção do ser. A pediatria, ela é geriátrica, ok? Eu estou cuidando de um neném, eu penso nele com 90 anos de idade. Como é que esse menino vai ser? Eu quero que ele seja um velhinho sarado, né? Ele tem que enxergar, ele tem que escutar, ele tem que ter dente, ele tem que ter osso, tem que ter cabelo, etc. Então, como é que ele vai ter a boca, os dentes que Deus deu a ele sem uma cárie? Não dê doce até 2 anos de idade. Por quê? Porque não selecione uma flora que vai ser mais cariogênica. Eu quero uma flora menos cariogênica. Então, se isso está na minha mão, proteger, é só isso. Por isso não damos açúcar até 2 aninhos. Depois de 2 aninhos, tudo na vida, gente, a palavrinha mágica chama equilíbrio, né? Vai ter um momento de dar? Claro que vai ter um momento de dar. Vai ter um momento que a gente é dispensável de dar, né? Então, às vezes, é porque aquilo que acalma, aquilo que é mais prático para mim naquela hora, né? Educação, gente, é um processo que só tem começo.
até na hora da sua morte você vai estar educando seu filho. Não é uma brincadeira, né? É um desafio que a Luísa está falando. É um desafio. E aí eu volto a falar no exemplo. Imagina você com um filho de 1 ano e meio, que já anda, que já vai, levanta, pega as coisas, você tá lá bem comendo um brigadeiro na frente dele. Você vai comer na frente dele? Claro que não, porque ele vai querer um pedacinho também. Mas é um negócio da tela. Se a gente fica o tempo todo, nós somos exemplos. E o que eu acho que hoje que tá faltando para nós adultos, e eu me incluo nesse meio, é o tédio. Filó, a gente não tá sabendo ficar entediado. Não. E olha aqui, hoje tá tão louco isso que ficou chique você ser tarefada. E seus filhos também. E o que a gente faz pra gente, a gente quer fazer pros nossos filhos. E eu acho que essa felicidade tóxica da internet, que todo mundo é feliz o tempo todo, faça você um dia melhor, vamos acordar, hoje tem que ser lindo, hoje é maravilhoso, agora meu filho... Isso é tóxico. Isso é falso. É falso. Ninguém é real aqui daquela forma. E então, as pessoas deprimem porque o outro é feliz e eu não sou. Isso é mentira, né? É mentira. É um personagem que a pessoa incorpora. E muitos ganham dinheiro com isso. A gente tem que saber diferenciar. E aí o que eu acho? Nós estamos ficando muito ocupados. E aí na hora que a gente não está fazendo nada, que seria o momento de não fazer nada. Para a criatividade. Filó, criatividade. Quantos compositores compõem na hora do banho? Hoje eu conheço pessoas próximas a mim que eu já vejo as esposas reclamando, que assiste filme enquanto toma banho. Meu Deus! Meu Deus! E aí como eu vou conseguir ensinar para uma criança que eu preciso que ela fique quieta 10 minutos? Como? Se eu estou na fila do banco, ou na fila do banco nem fica mais, é na fila da padaria, eu estou com o celular. Esses dias eu fui fazer supermercado, e minha menina comigo, e aí eu vou incentivando, depois eu não pego a metade que ela colocou no carrinho, mas isso aí, filha, que legal, olha isso, você sabia que o feijão é assim, o arroz é assim, e aí passaram 2 crianças, famílias diferentes, no carrinho com o celular. Falei, gente, na minha época, eu fazia compra com a minha avó, eu lembro de eu ir pra fila pesar as coisas pra ela, será que mudamos? Quem mudou? Será que foram as crianças que mudaram? Não, nós que estamos impacientes, intolerantes, hoje a gente terceiriza tudo, a criança não sabe colocar o sapato, é lógico que eu vivo atrasada, como é que eu vou pedir pra minha filha falando que eu tenho um aniversário? Se vira, se programa, o aniversário é às 10, acorda 8h30, porque ele vai ter tempo de colocar o sapato, eu não vou precisar ficar falando, anda logo, deixa eu colocar, é isso que a gente quer faz. Que a criança veste a roupa na velocidade que eu já sei vestir. Que eu já sei. É diferente. Mas a gente não quer ensinar, a pessoa a esperar, a gente não quer ensinar a criança a esperar, porque eu não estou sabendo esperar. Uma pessoa que assiste um filme no banho, ele sabe esperar alguma coisa? Na hora que você deita, que a gente já cansou de falar disso, que tem que ter o estacionamento dos celulares, a gente deita, e aí eu fico pensando o seguinte, será que eu sou hiperativa? Porque hoje todo mundo, eu vejo muitos pais, eu acho que eu também sou hiperativa. Gente, hoje todo mundo é, então, se for pensar desse lado. Se eu pego o celular para olhar as horas, eu não olho as horas, eu entro no Instagram, respondi 3 WhatsApps, olhei se tá frio ou não, e não olhei as horas. Será que eu tenho déficit de atenção? Não, eu não tenho déficit de atenção. Eu simplesmente estou achando umas coisas mais atrativas do que olhar as horas. Qual que é o maior desafio hoje? O maior desafio hoje é a gente ser mais interessante do que o celular. O celular, e o que eu acho magnífico é imaginar que, isso eu falo assim, não é possível, faz a gente de bobo, que quem é o dono do Instagram, quem lançou o Facebook, os filhos não têm acesso. Sabe o que eu me sinto? Uma retardada. E eles não. Isso está na rede. Se vocês quiserem olhar isso que a Luísa acabou de falar, o filme chama, é um documentário, na verdade, chama O Dilema das Redes. Onde eles até sentem, eles sofrem por ter feito isso hoje ao mundo. E os filhos só têm acesso ao celular a partir de 16 anos. Eles falam que a coisa é tão imbecil que qualquer um liga a qualquer hora e aprende. E os filhos estudam em escola que não tem tela, mas que tem quadro de giz. Então a gente fica pensando, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Não, né? Porque a gente não conversa mais com os meninos, a gente não pergunta mais as coisas para as crianças. As crianças começam a falar, a gente fala, toma isso aqui. Cala a boca, mas é porque a gente não está tendo paciência. É porque o smartphone ele entrou dentro de casa, as telas entraram, né? E outro detalhe, se o menino tiver que assistir entre tela e a televisão, por favor, televisão. Porque nós temos um problema dos olhinhos. Às vezes eles vão desenvolver miopia, porque fica tão perto, o olhinho alarga. Eu já fiz um podcast aqui com a doutora Érica, e depois o olhinho não volta ao normal, é igual o pezinho, né? Não diminui depois que cresceu. E a criança que não tinha nada para ser míope se torna míope, né? Será que não somos nós que estamos estimulando demais? Claro que às vezes eu estou cansada, eu preciso pensar, estimula isso na criança, como que é difícil fazer as pessoas silenciar. Nós estamos num mundo que só nos tira, é só externo. É preciso fazer o caminho interno. Mas, Flor, quando a gente começa, igual eu comecei com a Marina, desde pequenininha, a não ter... Porque como ela não sabe que passa desenho no celular, ela nem me pede.
Ela não sabe. Então, como é que ela vai me pedir uma coisa que ela não conhece? Então, ela não tem esse acesso. Então, a minha dica é, gente, leve outras coisas. Tá no carro? Leva alguma coisa para pendurar na janela, bota um adesivo, leva uma coisa de colorir. Adesivo, gente, né? adora brincar. Esses dias eu achei tão legal, porque a menina é menor, canta, e agora né? eu tô canta. Aí eu fui pra Confins com um taxista muito querido, que sempre leva a gente, e aí ele falou assim, ele viu que o bicho tava pegando, que tava a Marina e meu sobrinho. Eu já tinha comprado um livro de adesivo para cada um, né? Que eu entrego só na hora, também não fico mostrando nada antes. E aí, na hora, depois cansou. Aí ele começou uma brincadeira. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa vermelha. Era a blusa. Aí tinha que ficar adivinhando. A brincadeira durou meia hora, metade, chegamos em Confins. Foi tão leve, eu falo, tá vendo? Por que será que a gente tá tão diferente? E uma coisa falando dessa nova geração, até penso assim... Na época dos meus pais, eu não lembro, eu não estou pedindo para os pais serem uns recreadores. Eu sou da turma das mais animadas, eu vou pro pula-pula, mas eu sou assim. Mas meu pai não era assim, a minha mãe também não, meu pai morria de trabalhar também. Então, eu falo assim, gente, eu não estou pedindo para os pais serem recreadores. Mas, na época que a gente era menor, a gente ia para os lugares, o que a gente tinha? Um mundo de criança. E eu vivenciei isso, falei, ainda é possível, porque há um mês eu fui no aniversário de uma senhora de 90 anos, e aí tinha umas crianças lá, e a Marina foi, e as crianças é uma geração que os pais também não dão tela. Eu relembrei a minha infância, porque o mais velho hoje, você chega no lugar, o mais velho tá com o celular. O mais novo, ele fica desestimulado. Na nossa época, o mais velho puxava brincadeira. O mais velho ia pra um lugar, jogava bola, inventava uma brincadeira. Então, não acho que os pais eram mais animados antigamente. Eu tô achando as crianças mais desanimadas agora. Porque a tela é mais interessante. A tela, eu falo que o celular, ele nem te respeita. Você bota num Reels lá, você começa, já aparece um tanto de coisa. Eu falo, não, mas eu nem quero ver. Ele não dá tempo de você pensar. E hoje é tão louco, se você escolhe... Qualquer coisa que você fala, estou precisando comprar numa televisão tantas polegadas. Falei isso pra você. Daqui meia hora, se eu entrar no Instagram, aparece propaganda de televisão. Gente, porque ela vai te rastreando. Vai te rastreando. E aí, como que você vai se tornar mais interessante do que aquilo? É difícil mesmo. Hoje, essa semana uma criança no meu consultório que foi lá por uma urgência, ela tá lá atrás de mim, 1 ano e meio. Alexia, eu falei, o que é isso? Que não tem Alexia. Ela queria que eu fizesse alguma coisa. Então, essa criança está tendo contato com a tela que ela pede as coisas para a Alexia. Né? Então, eu não quero que ela peça para a Alexia, eu quero que ela vá descobrir o mundo. Né? Mas dá trabalho, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que precisa de rede de apoio, eu sei que precisa levar uma criança para um parque, mas não é para ficar sentada do lado da babá com uma tela. Não, e nem ficar empurrando. É isso. E nem ficar empurrando no balanço com você no celular na mão. Eu falo, gente, faça tempo de qualidade. As meninas me falam, não, Lisa, mas você dá conta de tudo. Não, otimiza o tempo, gente. Eu adoro fazer bolo. Não, mas quando você faz bolo? Na hora que a água do café tá fervendo, eu já tô lá fazendo a massa. É fácil. Esses dias eu ouvi até na rádio, falando assim, perguntando, o que você faz em 30 minutos? Aí uma falou assim, eu arrumo a casa toda, não sei o que. A outra, eu faço dever de casa com meu filho. Aí uma falou assim, nossa, eu fico no Instagram, passo em 5 minutos. Eu falei, mas é isso mesmo, se você não otimizar... Filó, você... Eu acho que talvez você seja uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço mesmo. E você dá conta de fazer tanta coisa. Como? Porque você otimiza seu tempo. Você tem que organizar. Mãe, pai tem que ser organizado. Não dá pra falar a criança sem rotina. Tem que ter rotina. Não dá pra eu sair daqui e pensar, aí, o que eu vou fazer? Já perdi meu tempo, eu tenho que acordar e saber o que eu vou fazer. E a mesma coisa com a nossa mochila. Hoje eu vou pra tal lugar. É lugar que vai ter coisa aberta, então vou levar minha bolinha de sabão. É lugar que vai ter restaurante, então vou levar mais adesivo. Então, você tem que se organizar. Quando a gente se organiza, fica tudo mais leve. Tudo é mais fácil. Filó, nessa volta da viagem. E a organização, ela te ganha tempo. Mas é isso. Ganha tempo. Organização ganha tempo. E eu não quero... Em casa ganha tempo. Se você sabe que uma roupa está em tal lugar, você não fica procurando, só ir lá pegar. É tudo assim, é tudo simples. Eu falo, gente, dá trabalho ter organizado. Um pouco organizou, tudo é fácil. Por isso que eu falo, o ensinar, que é muito difícil, mas se a gente ensina, que é o que eu estou conseguindo, graças a Deus, a ensinar a minha filha, ela brincar sozinha, mas antes disso eu sentei com ela muito. E muitas vezes ela quer a minha presença. Teve semanas que eu estava mais ocupada, eu chegava em casa, deixava o celular no quarto. Vão lá, filha. Não falava com ela, eu tenho meia hora. Claro que não. Vão lá, vamos brincar. Falei demais, não sabe o que é meia hora. Não vai saber. Mas sabe o que é meia hora? Não então, sabe. Eu falo, filha, a gente vai brincar, que legal, brincou. Agora, eu realmente preciso trabalhar um pouquinho. Então, brinca, qualquer coisa você me chama, mas daqui a pouco eu volto. E no começo, quando a criança é menorzinha, eu acho tão interessante uma criança de 7 meses. Como que eles fazem, né? Porque assim, muitos dão tela, mas muitos não dão um pequenininho assim, porque sabe de todos os malefícios.
E aí uma criança de 7 meses, que fica no seu colo inquieta, quer sair do colo, você põe no chão, o que ela faz? Ela sai do tédio, ela pega a fivela da bolsa, acha a tomada que atrai, né? Tomada é uma coisa que a gente fica até impressionado, atrai, abre a gaveta, a criança se vira. Ela vai explorar o mundo. Ela explora o mundo, mas aqui... O tédio, que é esse sentimento que as pessoas estão com tanto medo e estão pagando caro para a criança não ter o tédio, ele é maravilhoso, ele é um momento de criatividade. A criança explora o mundo interno e externo. Ela olha para ela vai olhando, ela acha uma pinta, aí daqui a pouco ela vai ver umas coisas. E é tão lindo quando você vê que vai ensinando. E agora que eu sou mãe, eu vejo isso de uma forma... Eu fico encantada. Mas eu não sou mãe babona, mas me encanta porque eu falo assim, a plantinha que eu tô plantando tá dando certo. Esses dias eu saí da igreja e aí depois daquela ponte tinha umas plantações com várias etapas de crescimento. Falei, olha filha, que legal. Ela falou assim, nossa, você acha que esse é o irmão maior dela? Da Flor? Eu falei, filha, é mesmo, não parece uma família? Então você desperta a curiosidade, mas se a criança estiver no telefone... Ela não vai ver nem onde ela passou. Ela não vai ver, não tem como. Igual você dirigindo, se você está dirigindo, muitas vezes você não consegue concentrar. Na hora que você é passageiro, você fala, nossa, tem essa loja aqui, eu nunca vi. E é assim que a gente tem que fazer, tem que deixar a criança viver. O que eu tenho a sensação... que me entristece, nós estamos enjaulando as nossas crianças, na tela. Você simplesmente prende e a criança fica presa. E aí eu falo, eu não sou imperativa por isso e por aquilo. Gente, tem hora que eu não quero fazer nada. O tédio, ele é um momento maravilhoso pra gente pensar, né? Sim, às vezes, claro. Se você deita na cama e não faz nada, ou se você tá num lugar, sentado, você olha na sua casa, não tem nada pra fazer, nossa, eu podia arrumar meu armário? A criança vai pensar, eu podia pegar aquele brinquedo que eu não tenho, que eu não brinco há tanto tempo. Sim. Mas a gente não tá dando oportunidade. É porque hoje, se eu coloco alguém sentado, sem o celular na mão, ela enlouquece, né? A criança hoje não é capaz de esperar mais na sala de espera. Hoje, se eu tenho uma primeira consulta e eu vou conversar com os pais sobre quem é aquela criança, ela está nervosa porque não vai fazer nada comigo, mas eu já estou cansado de esperar, mas eu estou te conhecendo. E se eu falo, agora nós vamos tirar a roupinha, a mãe fala, eu tiro. Eu falo, não, eu preciso saber qual a habilidade dele com 4, 5 anos de idade. Que ele já tem que estar tirando a roupa, ele já tem que estar dobrando a roupa, ele já tem que ser capaz de subir a escada para chegar lá na cama. Então, saber a habilidade do filho. Não, doutor, eu tiro que atrasa, não atrasa nada. Agora, uma coisa que me entristece quando as crianças entram com tela, que a gente está perdendo uma coisa maravilhosa, que é a convivência. Eu preciso olhar no olho, eu preciso abraçar, eu preciso falar, bom dia. Boa tarde, tudo bem? Os meninos entram no consultório e falam, oi, vai me cumprimentar não? Tá entrando aonde? Eles entram com tela e falam, se tiver um buraco, vocês vão cair dentro dele, não vão ver. Mas, Filó, olha, esses dias eu perguntei para uma mãe, vou te falar, me deu vontade de chorar, mas minha vontade, eu falei assim, não, eu preciso ajudar. Eu perguntei para ela, um bebê de 7 meses, ele olha no seu olho na hora que você tá amamentando? Não sei. Porque eu tô no celular. Mas eu não vejo, é de chorar. Mas é de chorar, é de chorar. A gente tem que entender que é o que muitas mães estão achando, e eu acho muito engraçado isso, é porque a gente está tão hipnotizado nas telas, porque hoje amamentar virou uma obrigação. Quem não consegue é uma mãe ruim. Que isso, que loucura. Mas é por isso que a internet estava colocando, né? Você tem que fazer, tem que... Por que não vão falar tem que não dar tela? E aí na hora que a mãe tá ali naquele momento que para mim amamentar é uma sorte, não é para quem quer, é para quem consegue. Sim. E na hora que aquele momento de amamentar, a mãe entende aquele momento como um momento que ela não tá fazendo nada e ela mexe no celular. Aí eu pergunto para ela, mas você reparou? Porque 7 meses, né, a gente já sabe que a gente começa a suspeitar em alguns momentos de autismo ou não. Ele olha no seu olho? Não sei. Nunca olhei pro olho dele. Nunca reparei. Isso que a Luísa tá falando tão sério. Que eu tive uma menininha de 2 anos e pouco e a mãe apavorada porque ela tinha tomado um vidro inteiro de remédio. Aí eu falei, mas com quem que ela estava dentro de casa? Comigo. Eu falei, não, você não estava em casa. Estava, eu falei, no celular. Eu sentei com ela, estava no celular, ela levantou, cansou de esperar a mãe. Levantou, foi lá, pegou um vidro de remédio, tomou inteiro e ficou esperando a mãe acabar o telefone. Quando a mãe acabou, ela mostrou o vidro. Tomou, a mãe ficou louca. Felizmente era Luftal, então não tinha problema. Porque o Luftal é só uma vassourinha que empurra os gases. Mas na hora, eu falei, se fosse alguma coisa mais grave... Por que está tão ruim relacionar? Por que está tão ruim ver o outro? Eu falo, botar reparo, né? Por que está tão difícil ver o outro? Aquilo que o filho é um presente dentro de casa, o filho é um dom, né? Que chega aquele menino e depois eu não sei o que eu faço com ele. A sensação que eu tenho é essa, assim.
Não sei o que faço com ele. Vamos interagir. Eu estou construindo esse menino, eu estou fazendo dele um homem, estou fazendo dele uma mulher. Enquanto eu brinco, eu ensino valor. Não, e tudo você ensina a esperar. Agora é a minha vez. Agora não é assim. E a partir do momento que a criança vai começar a saber esperar. Ela vai começar a ser uma criança observadora. Ela vai reparar no ambiente. Ela vai entrar, vai te ver, vai ver se sua blusa é azul ou não. Ela vai perceber. Sim. Mas se você der essa oportunidade. Para finalizar já. Se quiser. Queria só falar pra gente finalizar que a gente conversou esses dias sobre a Filó. Um dia estava conversando e ela escreveu uma redação linda sobre o ser médico. E ela falou, e isso me marcou tanto, que ser médico não é uma vocação, é uma missão. E aí eu peguei, imprimi no dicionário o que é o significado de missão. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. Não tem como uma missão ser fácil. Vou para uma missão na África, não vai ser fácil. Vou para uma missão, um missionário é uma missão, é um desafio. Não tem como maternar ser fácil, não é. Mas não é uma vocação, é uma missão, foi uma escolha, é uma missão que a gente tem que dar o nosso melhor. E ao mesmo tempo que é muito difícil e faz parte perder a paciência, porque hoje não pode gritar, eu acho que a gente tem que evitar mesmo. Mas se você gritar, tá certo, gente, tá bom. Uma hora você sai de você. A criança, ela vai, sim, algumas vezes te irritar, mas uma missão não é fácil. A vida da mãe não é só festa, flores. Tem uma coisa que eu sempre oriento nos meus pacientes, e eu faço muito com a Marina. Essa semana eu até fiz um bolo colorido com ela, é colocar na culinária, ensinar, fazer. Gente, pra mim é uma aula de paciência, pra mim. Eu sei que ela adora, mas faz uma bagunça, enfia a mão no bolo e lambe. Mas é isso aí. Eu quero memória afetiva para ela. E as memórias vão ser só boas. Passear no shopping? Ir na loja e comprar um brinquedo? Não é fácil. Temos que ensinar. Temos que parar com esse tanto de brinquedo. O que o brinquedo pedagógico é? É um brinquedo que estimula a criança a realizar a brincadeira. Ela tem que pegar, ela tem que entender, ela tem que fazer. Vamos diminuir esse tanto de estímulo sonoro, visual, tudo que pisca. Vai ter? Claro que vai. Mas espera lá. Essa primeira infância, que são os primeiros 6 anos, que eu já até vi uma vez você falando, é a fase é onde que a gente vai plantar aquela semente, onde que a raiz vai ser profunda. É muito difícil, Filó, uma família que tem essa raiz forte, o filho dá errado. Porque aquela família que sempre gostou de estar junto, mas estar junto mesmo, que é uma outra coisa que eu tenho visto, a falsa sensação da família unida, a família que tem motorista, às vezes não, são poucas, mas que tem babá 24 horas, babá no final de semana, e fala, não, a gente sempre viaja com os filhos, a gente sempre tá no churrasco com os filhos, cada um no seu canto, você não levanta pra ver seu menino. Quantas famílias eu vejo, adolescentes, que agora eu tô atendendo mais para adolescentes também, final de semana todo mundo fica em casa, fica todo mundo, cada um no seu quarto, sim. Então vocês não estão juntos. Podia estar cada um num país, que vocês iam estar conversando mais que vocês estivessem na mesma casa. Então, assim, ficar unida, aquela família que desde o início, agora, como eu vou pedir para um adolescente de 12 anos, falar, vamos almoçar? Claro que ele não vai querer almoçar, ele está na tela desde os 6. Com 6 anos, ou antes, ele me chamou lá, eu tô falando desde os 6, porque agora que os meninos estão tendo esse telefone, mas eu fico imaginando, essa criança de 2 anos, igual esses dias eu vi um vídeo de uma menininha linda, falando num TED, deve ter muita gente ter visto, e aí ela mostrando uma criança chamando o pai. O pai primeiro brincou com ela, depois o pai parou de brincar e ficou no celular. A criança chama, a criança chama, a criança chama. Depois a criança desiste. O pai está conectado no celular e a criança querendo se conectar com o pai. E aí, na hora que essa criança vai chegar lá com seus 10 anos e alguém vai falar assim, a tia, chama o fulano para almoçar, o que o pai vai falar? Nem adianta, ele não vem. Foi isso que o pai fez com aquela criança com 2 anos. A criança chamou, e o pai não foi. O celular foi mais importante. O celular foi mais importante. Então, a maior dificuldade atual, que é ser mais interessantes que os celulares, nós temos que mudar. Ou então vamos colher frutos ruins, e nós estamos falando disso. Porque falar dos maus da tela, ansiedade, depressão, o suicídio tanto aumentando, obesidade, sedentarismo, miopia, nem cabe aqui. Nem cabe aqui. Como fazer diferente? Tem uma mochila sempre com outras artimanhas. Seja você um incentivador. Não precisa ser você ser um recreador. Pega uma folha na hora que você for almoçar. Fala, filho, eu vou desenhar um caminho aqui. Eu trouxe esse adesivo. Você quer colocar os carros e você fazer uma pista? Pronto. Ele vai ficar entretido ali 15 minutos e você vai conseguir almoçar. Então, assim, não é fácil, mas não é vocação. Igual você falou, a medicina não é uma vocação. A maternidade não é vocação. Ela é uma missão. E missão não tem como ser fácil. O que a gente está trazendo para vocês para conversar
Eu gostaria que vocês se apaixonassem por ser pai e mãe. Entender que isso é um presente para você. Né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou construir um ser. Tem uma missão mais difícil que essa? Não. Deixar no mundo um homem e uma mulher que nós vamos nos orgulhar dele. Isso é espetacular. Você vai olhar e falar, gente, isso que ele está fazendo hoje foi porque quando ele era pequenininho eu ensinei ele isso. Né? Quando a gente chegava em casa com alguma coisa que não nos pertencia, a mãe olhava e falava, de quem é isso? Ah, fulano me deu, nós vamos lá na casa do menino agora, ver se ele te deu ou você pegou. Nunca mais ninguém pegou nada de ninguém. Porque teve um pai e uma mãe que olhou e te construiu para ser uma pessoa que depois os outros se orgulhassem. Olha, é isso que a Luísa está falando. Ser pai e mãe, para mim, é a missão mais difícil que Deus dá para alguém. Mas Ele nos prometeu que não nos deixaria sozinhos. Né? Então a gente não desiste dos filhos, a gente não desiste da missão, a gente não deixa a missão no meio do caminho, a gente vai até o fim. Não está dando conta, pede ajuda. Fala, gente, me ajuda. É tão bom conversar, é tão bom reunir as amigas. Antigamente as mães ficavam sentadas na porta das casas, né? Tinha televisão, a gente brincava de pique de quarteirão. Na minha infância não tinha insônia, né? Porque a gente imagina que ia correr pique de quarteirão, desmaiava todo mundo, né? E as mulheres faziam terapia entre elas, porque conversavam lá no passeio. Não estou falando que a gente tem que voltar ao passado, não. Estou falando da possibilidade de conversar, de não querer ser a família perfeita, mas entender que nós estamos em construção. Quando a gente está em construção, às vezes a gente erra, precisa fazer de novo. Mas tudo é possível. É falar, gente, desse caminho não está bom? Quem sabe, se eu fizer isso que a Luísa falou, pode ser melhor para minha família. Porque uma coisa que eu sinto profundamente é a solidão dentro da família. Então, quando eu vejo o pessoal no restaurante, cada um com o celular, isso para mim é um grito de ajuda. Estamos juntos, mas sozinhos. É muito duro deitar na mesma cama e cada um ser um, não divide. É muito duro os filhos, cada um dentro de um quarto. Busca o prato de comida e come isolado. Tem família que as pessoas, os irmãos conversam mandando mensagem do WhatsApp. Isso é família ou é uma república? O desafio é ser família nesse mundo digital. Desafio é levar um menino para uma pista de andar de bicicleta. Desafio é você tirar a rodinha da bicicleta do seu filho. O desafio é colocar ele numa lama, brincar, fazer farra, sujar, entrar na água, para trazer outras opções para a vida dele. Que não seja só a tela. Nós também temos que ser criativos. Então, assim, é uma primeira conversa? É a primeira conversa. Vamos ter outras? Se Deus quiser. O que a gente tem de objetivo quando reúne aqui com vocês? Fazer vocês pensarem, instigarem, provocar vocês, para que vocês se vejam. Igual a gente, menino, quando dá birra. Qual que é a melhor hora de educar? Depois que ele acaba de dar aquela descarga. Porque aí eu viro o foco para ele e falo, olha o que você fez. Você poderia conseguir o mesmo caminho, a mesma coisa com um caminho diferente. É só ser um pouco mais inteligente. Essa construção do ser. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pai e nasce mãe. A gente se faz pai, a gente se faz mãe, a gente se constrói. A dificuldade é porque a criança te põe em confronto com você mesma e te revela quem você é. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente não quer ver, então dopa o menino e fala, vê a tela. É mais interessante do que ter que se ver, não é? Então, eu quero agradecer você que está me ouvindo, agradecer a Luísa, que foi uma conversa ótima. Né? Eu acho, espero que os pais possam aproveitar. Vamos ver o que eles vão trazer para nós dessa conversa, né? Para que a gente possa reunir outras vezes, para que você possa trazer outras opções, trazer outras oportunidades. Nós estamos aqui para trazer informação da melhor qualidade para você. O que a gente deseja, como pediatra, como mãe ou como vó, é que a gente ajude a colocar no mundo pessoas muito melhores do que nós. Nós não queremos, igual os estudos estão mostrando, que essa geração será a primeira com QI mais baixo do que o nosso. Nós somos mais inteligentes do que os pais mais inteligentes do que os avós, e teoricamente o que os estudos estão mostrando que essa geração será menos inteligente do que nós. É isso que queremos? É claro que não. Não é? Você quer deixar mais alguma coisa, Luísa? Olha, fácil não é, mas desperta na gente os nossos melhores e piores sentimentos também, que às vezes não vou negar que uma raiva a gente sente, um cansaço que você acha que não vai dar conta, mas na hora que você vê aquele sorriso, e é isso, na hora que você vê que a criança replica o que você ensinou, ou que ela dá um bom dia da mesma forma que você dá, é bom demais. Não tem preço. Nossa! Pro resto tem Mastercard. Não tem preço. É. Isso, construir um filho não tem preço. Não. Ô, gente, então, muito obrigada pela sua paciência, pela presença. Mais uma vez, obrigada, Luísa, Obrigada, pela sua presença, que foi muito boa a conversa.